E aí, tudo bem? Já investiu hoje? Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Meu nome é Fernando Henrique, eu sou analista de valores mobiliários e hoje mais uma carta do gestor. E na carta de hoje a gente vai ler a carta da Vintage Investimentos e é a parte 1 da carta, porque nessa parte 1 falaremos sobre o que a Vintage vê para o cenário internacional no mundo dos investimentos. E na parte 2 falaremos sobre o que a Vintage vê no cenário nacional de investimentos. Então, carta na tela, cenário de investimentos internacional. O ano de 2020 se encerra com perspectivas bastante favoráveis para a retomada cíclica do crescimento global. Ao longo dos últimos meses, houve uma redução importante das incertezas para o cenário econômico, contribuindo positivamente para o ano que se inicia. Primeiro, a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, que diminui os riscos geopolíticos e comerciais com a China. Mesmo sabendo que a agenda anti-China é apartidária e a disputa tecnológica continuará, acreditamos que haverá maior previsibilidade na condução da política externa. Nesse contexto, a postura do novo presidente caminha na direção do multilateralismo, da união com países aliados e da racionalidade nas disputas comerciais, o que vai ajudar no crescimento mais sincronizado do mundo. Já na eleição para o Congresso, os democratas tiveram um desempenho pior do que apontavam as pesquisas de opinião e tudo indica que o Congresso ficará dividido, com o Senado nas mãos dos republicanos. Se por um lado as chances de um pacote fiscal mais agressivo foram reduzidas, por outro, a agenda progressista de aumento dos impostos, reformas no sistema de saúde e maior regulação ambiental e no setor de energia perdem relevância. Além disso, a ala mais radical do Partido Democrata saiu enfraquecida. As primeiras indicações do novo presidente para postos importantes do governo, como o Departamento de Estado e Segurança Nacional, são ligadas à ala centrista do partido, com destaque para a Janet Yellen como secretária do Tesouro. Entendemos que a condição atual de um Congresso dividido e moderado seja melhor para a economia americana no médio prazo. Com isso, a eleição na Geórgia no dia 5 de janeiro, que definirá os 2 assentos em aberto no Senado, será importante. A expectativa é de manutenção do controle republicano, mas enxergamos como um risco que exige monitoramento. No cenário de vitória democrata na Geórgia e, consequentemente, controle do Senado, as discussões sobre aumento de impostos, expansão massiva dos gastos, mudanças regulatórias, dentre outras, serão retomadas e poderão afetar negativamente os mercados. Segundo, os resultados da fase 3 dos testes das vacinas para a Covid, tanto da Pfizer como da Moderna, mostraram eficácia substancialmente acima do esperado e o início do processo de vacinação é um fator determinante para a recuperação econômica em 2021. A vacina irá permitir que o setor de serviços, que foi o mais afetado com a pandemia, retome as atividades e volte a operar em condições mais próximas à normalidade. Com a recuperação já em curso na indústria, puxada pela Ásia, sobretudo China, os níveis ainda abaixo dos estoques e os estímulos fiscais já implementados, que aumentaram consideravelmente a poupança das famílias, acreditamos que a base para o início do processo de expansão cíclica da atividade global está formada. Terceiro, como mostramos em nossa carta anterior, o tamanho dos estímulos fiscais foi enorme e cabe ressaltar que pela primeira vez na história começaremos um novo ciclo de expansão econômica com a renda disponível das famílias em patamar bem superior ao nível pré-recessão, como pode ser visto no gráfico a seguir. Na margem, o pacote fiscal aprovado de aproximadamente 900 bilhões de dólares reforçará ainda mais essa dinâmica. Gráfico: Estados Unidos, renda nominal disponível versus recessão. A gente vê o patamar atual acima do início da crise. Quarto, a política monetária continuará extremamente acomodatícia e a mudança no framework do Fed implica em condições ainda mais frouxas com o avanço da recuperação econômica. Pelo lado fiscal, mais estímulos também serão implementados nos Estados Unidos e na Europa, mesmo que em magnitude menor se comparado com 2020. No curto prazo, a nova onda da Covid, que tem acelerado substancialmente os números de novos casos, hospitalizações e mortes na Europa, e principalmente nos Estados Unidos, irá afetar de forma importante a atividade no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021, atrasando por hora o crescimento mais rápido dessas economias. Apesar disso, acreditamos que a redução dos riscos e incertezas citados anteriormente se sobrepõem e serão preponderantes para o crescimento econômico ao longo do próximo ano. Nesse contexto, o ambiente seguirá bastante favorável para a compressão de prêmios de risco, benéfica para os mercados emergentes e os ativos de risco de forma mais ampla. Sabemos que o nosso cenário está em linha com o consenso de mercado, mas dado o exposto, é difícil divergir neste momento. Esse consenso otimista para a economia global em 2021 é, na nossa opinião,
o maior risco de curto prazo para os mercados, a despeito das pesquisas e análises quantitativas não indicarem um posicionamento dos participantes do mercado tão extremo quanto esse consenso indicaria. Nesse contexto, vale mencionar a carência hoje de um hedge eficiente para choques deflacionários. Dado o nível tão baixo dos juros, não acreditamos que a compra de renda fixa seja um bom hedge daqui para frente, tornando os portfólios mais vulneráveis a correções maiores dos mercados. Do ponto de vista macro, o risco para o cenário base descrito seria a normalização mais rápida das políticas monetária e fiscal. Atribuímos baixa probabilidade desse risco ocorrer. Na parte monetária, a conjuntura econômica aponta para o início do período de retomada do crescimento, early cycle. O hiato do produto é elevado e, consequentemente, pressões de preços pelo lado da demanda são mínimas. A inflação corrente é baixa e as expectativas de inflação estão abaixo da meta. Além disso, a função-reação dos bancos centrais é assimétrica na direção de mais estímulos e por mais tempo, vide a mudança de framework do Fed. Quanto à política fiscal, a repressão financeira criada pelos bancos centrais e a escassez de novos instrumentos de estímulos monetários mostram que a ferramenta de auxílio fiscal veio para ficar. Um outro risco que merece destaque é a mudança da política econômica na China. O controle bem-sucedido da doença e os estímulos fiscais e monetários implementados surtiram efeito e o V-shape recovery ocorreu. Estimamos que o PIB chinês em nível já se encontra acima do pré-Covid. Esse crescimento acelerado foi puxado sobremaneira pela expansão do crédito, produzindo um aumento relevante do endividamento, hoje ao redor de 275% do PIB. O governo chinês, em comunicado recente, mostrou preocupação com a alavancagem da economia e a manutenção da estabilidade financeira, sinalizando a retirada gradual dos estímulos e, consequentemente, a reversão do impulso de crédito em 2021. Os impactos dessa mudança na atividade requerem acompanhamento, mas acreditamos que o risco de uma desaceleração mais forte gerada por um aperto excessivo das condições financeiras também é baixo. O forte crescimento do país nos últimos trimestres foi desigual, concentrado na expansão dos investimentos em construção, infraestrutura e no aumento da oferta. Para 2021, o motor do crescimento deverá ser o consumo, puxado pela redução da poupança precaucional das famílias, pela melhora do mercado de trabalho e a retomada do setor de serviços com a vacina. Além disso, a recuperação da demanda externa e o crescimento da corrente de comércio global contribuirão positivamente para as exportações chinesas. Pelo lado da inflação, o ponto de partida é baixo e a conjuntura econômica interna, com o hiato do produto aberto, não prescreve política monetária restritiva. Dessa forma, acreditamos que a normalização do crédito na China se dê de forma gradual, sem comprometer muito seu crescimento. Quanto aos impactos nos mercados resultantes da desaceleração do impulso de crédito chinês, entendemos que o cenário central descrito acima será dominante e o ciclo atual, que mostra semelhança com 2017 e 2018, converge nessa direção. Ao analisarmos as diferenças entre esses ciclos de moderação do crédito, a situação atual é ainda mais favorável, pois o shadow banking está controlado e a política monetária global é muito mais acomodatícia do que em 2017 e 2018. Internacional, temas de investimento. Dólar fraco. O ritmo elevado de expansão de liquidez pelo Fed, atualmente em 120 bilhões de dólares mensais, contribui decisivamente para a manutenção do juro real longo americano em território negativo. Como pode ser visto no gráfico a seguir, o diferencial de juro real entre os Estados Unidos e um grupo de 5 países desenvolvidos saiu de um território bastante positivo, que explicou em grande medida a maciça compra de ativos americanos por parte dos estrangeiros nos últimos anos, para o território negativo. Isso tudo coincidindo com a esperada piora dos déficits gêmeos. Gráfico: diferencial do juro real de 5 anos, Estados Unidos versus pares. A gente vê uma queda e hoje está em território negativo. Com relação ao portfólio, zeramos taticamente a posição comprada em ouro, dada a nossa expectativa de que a forte recuperação econômica em curso deve elevar as taxas de juros longas em 2021. E substituímos por uma posição comprada no ien, que deve ter um suporte importante na demanda por hedge cambial por parte dos japoneses em seus respectivos investimentos no exterior, dado o ambiente de dólar fraco. Continuamos com posição comprada na moeda chinesa, que deve continuar se beneficiando da maior participação de estrangeiros nos mercados locais de dívida e ações, com o aumento progressivo da participação dos ativos chineses nos índices globais, além do diferencial de juros ainda bastante favorável. Em relação ao Bitcoin, observamos maior participação de investidores financeiros via um aumento do volume negociado nos contratos futuros e maior entrada de recursos no ETF. Dito isso, nossa visão é que o componente especulativo ainda é significativamente dominante em relação a qualquer percepção de valor no instrumento. Reflation/rotation global. A aprovação de um segundo pacote de estímulo fiscal nos Estados Unidos, o substancial suporte monetário do Fed e a distribuição em curso das vacinas
reforçam as expectativas otimistas com relação ao retorno dos ativos de risco em 2021. A esperada normalização do setor de serviços, a manutenção de estímulos fiscais e o fortalecimento das economias devem permitir aos bancos centrais reduzir gradualmente a magnitude dos estímulos monetários. Desta forma, nosso portfólio está posicionado para se beneficiar dessa recuperação econômica em curso, do ambiente de dólar fraco e de uma abertura das taxas. Estamos tomados em juros nos Estados Unidos e na Inglaterra, comprados em commodities, inflação implícita americana e no NOK contra o euro. Em ações nos Estados Unidos, estamos comprados em setores cíclicos e value stocks, tais como industrials, financials e materials, e vendidos em setores mais expostos ao risco de abertura de taxas longas, tais como construtoras e growth stocks. Risco: eleição Geórgia, 5 de janeiro. Uma eventual vitória democrata permitirá ao governo Biden implementar uma agenda econômica bem mais expansionista fiscalmente, o que poderia acelerar o movimento de abertura de taxas. E desta forma, aumentamos taticamente nossa posição tomada em juros americanos via opções. Desalinhamento Estados Unidos e China. A crescente assertividade da política externa chinesa, a intervenção institucional em Hong Kong e a disputa existencial pela liderança na fronteira tecnológica com os americanos colocam Taiwan em posição crítica, dada sua importância geopolítica na produção global de semicondutores e chips. Considerando a enorme assimetria desse tema, expressamos nossa visão comprado em opções de venda de TWD fora do dinheiro. Bom, e esse foi o vídeo 1 sobre a carta da Vintage Investimentos, analisando o cenário internacional. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta e compartilhe o vídeo para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e levar a educação financeira para cada vez mais gente. Valeu!